Oi, gente, tudo bem? Essa daqui é a nossa segunda aula. E, bom, eu queria começar agradecendo a todos os nossos professores que têm dado um feedback super positivo, têm dado muito apoio. Eu quero agradecer de verdade, vocês são essenciais para isso daqui. Bem, agora vamos falar sobre o tema dessa aula e o porquê especificamente esse tema, ok? Bem, o tema é texto literário e texto não literário. E por que eu tô falando disso? Porque na última aula eu passei muito rapidamente sobre gêneros literários. E eu quero me aprofundar um pouco nisso. Só que, para eu fazer isso, eu preciso que você tenha em mente o que é um texto literário e o que não é um texto literário. Até porque esse daqui, no caso, é um tema muito importante, já que ele cai bastante nos vestibulares, como o ERJ e o Enem, ok? Então vamos começar. O texto não literário. Um texto não literário, ele vai ter uma ideia um objetivo principal, muito de informar você, seja no sentido pedagógico, seja no sentido notícia, por exemplo. Então você vai encontrar onde? Você vai encontrar na sua apostila, você vai encontrar no jornal, nesses lugares assim. Você vai encontrar nele muito a função referencial. O que é a função referencial? Função referencial ou denotativa é aquela que informa e principalmente é aquela que foca no que é falado e não como é falado. Ou seja, a ideia do texto não literário é ser uma questão muito utilitária e não estilística. Essa é uma das grandes diferenças, se não a diferença principal do que é um texto literário para o que não é, ok? Então vamos lá. Agora vamos falar sobre o texto literário. O texto literário, como eu já disse, ele tem uma ideia estilística. Ou seja, ele geralmente vai fazer uso de funções como a emotiva e a poética. A poética é mais focada na forma, na mensagem. A emotiva é na ideia de passar a subjetividade do autor, é essa ideia de passar mais esse tipo de coisa. Bem, então você vai pensar às vezes, então, por exemplo, amor é uma coisa que só o texto literário pode abordar? Não. Não existe um tema exclusivo ou um tema que não possa aparecer em um deles. Todos os temas são possíveis nos dois, seja no texto literário, seja no texto não literário. Você pode falar sobre amor, só que de maneiras completamente diferentes, entendeu? Bem, o que tem no texto literário? Como eu posso entender o texto literário? Bom, o texto literário, ele se usa de recursos da linguagem. Então, assim, recursos estilísticos mesmo. Por quê? Porque é para trazer essa ideia. Então, quando você lê um poema e você não entende, geralmente é por conta desses recursos. Porque a ideia do texto literário é te fazer uma provocação, fazer com que você pense, saber com que o seu estado, o seu pensamento se leve a outro estágio, entendeu? Essa é a ideia. A ideia é que você perceba quais recursos são usados ali e o que eles querem causar no leitor. Então, você tem que ler um texto e aí você não entende. E tá tudo bem. Essa é a ideia mesmo. É que você leia de novo, e aí você entenda o que ele quis passar para você. Então, vamos falar aqui um dos principais recursos estilísticos, ok? Bom, nós temos a questão da musicalidade, que é onde fica? Fica na rima. Isso daí é muito legal, porque fica uma questão sonora e é muito gostosinho às vezes de ouvir. Isso é muito feito em música. Foi muito feito, por exemplo, no parnasianismo, em que eles não falavam muito coisas com muito sentido, mas eles faziam muita musicalidade. Nós temos também muito o uso da linguagem conotativa. Isso é muito, muito importante. Por quê? Porque a linguagem conotativa, ela usa muito de figuras de linguagem, como a metáfora, sabe? E isso faz com que o texto ele fique um pouco mais denso para você ler. Então, assim, numa redação, você vai exagerar nas figuras de linguagem? Não. Você pode usar com muito cuidado, mas você pode. Mas não use muito, porque, por exemplo, imagina, você pega uma notícia e ela tem um monte de metáforas. Imagina o desespero da pessoa para entender aquilo ali. Já que o texto literário, ele tem essa ideia de provocar reflexão, você vai ter que refletir sobre uma reportagem, vai ter que refletir sobre
tudo, todas as informações ali, é diferente, sabe? Você não pode causar uma dificuldade de leitura. A ideia é realmente deixar o mais simples possível. Então, isso é muito presente no texto literário, que é realmente para você começar a pensar, o que isso aqui me causa? Então, bom, como nós já vimos, as figuras de linguagem usadas exageradamente, né, porque elas podem ser usadas num texto não literário, elas podem causar uma obstrução da notícia, ok? Então, acho que o que faltou aqui é a repetição de palavras. A repetição de palavras ela é muito importante, já que ela pode significar uma intensidade, ela pode te fazer pensar sobre aquilo, ficar refletindo, tornar uma memória. Antes que eu esqueça, também temos a questão de como as palavras estão dispostas na página. Como assim? Existe um texto que ele é assim, luxo, 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 várias vezes tu luxo, 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 só que a palavra luxo, ela vai formando a palavra lixo. O que ele tá querendo dizer nesse momento? Ele tá querendo dizer assim, olha, isso o autor tá querendo dizer. Ele tá querendo dizer assim, olha, o luxo, você compra, compra. E o que acontece com tudo isso? Virar lixo. Porque você vai comprar e você logo vai deixar pra lá. Então é uma questão de luxo, uma questão de comprar. E aí ele tá fazendo esse questionamento, tá fazendo essa reflexão pra você, a partir de como a palavra tá sendo disposta ali, ok? Bom, vou dar outro exemplo. Deixa eu ver aqui. É um poema do Ferreira Goulart. Bom, vamos ler. No Piauí, de cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. No Piauí, de cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. No Piauí, de cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. 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 Você percebe aqui que do início ao fim, o que ele está falando? Ele está fazendo um texto a partir de uma estatística sobre a mortalidade infantil no Piauí. Isso desde o início do texto até o final. Por que ele faz essa repetição do antes de completar 8 anos de idade? Porque imagina que isso fosse uma notícia. Já que isso daqui é uma informação. Mas imagina que isso aqui fosse uma notícia. Não seria repetido. Seria uma coisa assim, ó, básica. Você poderia até mesmo passar batido se fosse dentro de um jornal. Mas o escritor, o autor aqui, ele estava querendo trazer essa ideia de, olha isso, olha por que essas pessoas estão morrendo antes de completar 8 anos de idade? Por que essas crianças estão morrendo assim? Por que isso está acontecendo? Ele quer te causar uma reflexão sobre esse assunto. E aí, por que ele então repete tantas palavras? Porque ele quer que mesmo após o final da sua leitura, você tenha isso na sua mente. Isso ecoe na sua mente por longo tempo e você comece a refletir sobre o assunto, coisa que você não faria se você passasse muito direto. Se você olhar esse poema, eu vou tentar colocar aqui no Insta depois, para poder deixar uma contextualização bem legal. Ele faz construções diferentes, justamente para ter essa questão sonora e para ter essa questão visual. Ou seja, ele faz a repetição de palavras para fazer você refletir sobre aquilo e também ele faz uma construção diferente, usando uma linguagem poética, uma função poética. Por quê? Porque ele quer trazer esse questionamento. Por que ele fez assim? Por que esse texto é desse jeito? Por que existe tanta repetição aqui? Essa é a ideia dele. Bom, essa daqui foi a nossa segunda aula e eu quero muito agradecer a você que está assistindo. Eu espero que você mande um feedback, sabe? Se eu deixei alguma coisa em aberto, se eu poderia ter colocado mais alguma coisa, podem mandar sem problema, ok? Bom, o Rodrigo vai fazer algumas outras aulas também, então, beijo!